Bom, como eu falei aqui na abertura do Morning Show, em meio a quedas de braço na justiça e na política, os holofotes em Brasília se voltam ao posto máximo da PGR, a Procuradoria-Geral da República. Antes da gente ir à capital federal, Caio, vamos contar aqui, antes da gente chamar o Trindade para falar para a gente sobre isso, para os nossos espectadores, como é que funciona essa tramitação da escolha, da nomeação para o cargo? Então, em primeiro lugar, né, vale a gente voltar um pouquinho e falar um pouco das atribuições, né, do Procurador-Geral, que é chefe do Ministério Público Federal. Ele é responsável direto aí pela denúncia de agentes políticos como deputados, senadores, do próprio presidente da República, ministros, por crime comum. Ele atua só nos tribunais superiores, né, então a gente está falando aí do STJ, do STF, do TSE também para questões eleitorais. Ele pode promover aí as ADINs, né, as famosas ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, e ele pode inclusive questionar a legalidade de atos do poder legislativo e poder executivo. Falando sobre a nomeação, né, que foi a sua pergunta, o Procurador-Geral, ele é um cargo de livre indicação do Presidente da República, assim como é o caso, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A lista tríplice, né, ela é uma relação de 3 nomes que é oferecida pela Associação Nacional dos Procuradores da República com base em eleições internas. Então é importante pontuar que ela é uma sugestão de caráter institucional. Eu estou ouvindo muita repercussão, né, sobre a possível escolha do presidente Bolsonaro fora da lista tríplice. Então, só para que o ouvinte ele não fique aí limitado ao endeusamento que a mídia está fazendo da lista, eu acho importante abrir aspas para uma voz dissonante, que é o subprocurador-geral, o doutor Augusto Aras, que é membro do MPF desde 87, então mais de 30 anos de casa. Ele diz o seguinte, abre aspas, a lista criou a política do nós contra eles, extremamente lesiva ao ambiente democrático e republicano, porque produz artificialidades. Criou um aparelhamento institucional que permitiu que um único grupo venha se perpetuando na gestão, na direção da instituição, a partir de práticas eleitorais que são o fisiologismo e o clientelismo. Eu deixo registrado a citação só como elemento de alteridade. Mas o fato é que realmente é praxe que o presidente indique ao cargo de Procurador-Geral da República o nome mais votado da lista tríplice. Agora, falar em tradição já fica um pouquinho mais forçado. Desde 2003 essa praxe acontece, da escolha de sair da lista tríplice. Começa aí no início dos anos 2000, só que é importante também a gente ressaltar que houve exceções. Então, por exemplo, o Fernando Henrique, ele escolheu um nome fora da lista tríplice em 2002, o Temer escolheu o segundo nome da lista em 2017, a gente lembra dessa polêmica, né, envolvendo a condução ao cargo da atual procuradora, a doutora Raquel Dodge. Portanto, assim, uma nomeação que desconsidera a lista tríplice é uma nomeação fora da lista, mas não é uma nomeação fora da Constituição, ela é constitucional. Então, o Bolsonaro ele pode agir dessa forma, não é imoral, não é ilegal, embora afronte diretamente o corporativismo do Ministério Público Federal. Vamos lá para Brasília, Zé. Quando que a Raquel Dodge vai deixar o cargo? Ela tentou, né, Zé, não sei se posso chamar de manobra, mas teve algumas ações ali, atitudes para se reeleger, né, continuar, fazer a manutenção do posto ali, né, da Raquel Dodge ali. Quando que o Bolsonaro precisa fazer essa nomeação, Zé? Qual é o timing disso acontecer? Passou da hora, viu? Olha, Edgar, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é candidata à recondução. E fiquei impressionado com o apoio que ela recebeu dos militares numa sessão solene do Congresso Nacional. Ela foi muito mimada pelos generais e pelos auxiliares militares do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, a gente até achou que ela tinha realmente chances, até o presidente falar em troca de uma vez. É o seguinte, no dia 18 de setembro, o mandato dela vai até o dia 17. A partir do dia 18, ela tem que sair. Assume um subprocurador se não houver um procurador indicado e aprovado pelo Congresso Nacional, aliás, pelo Senado, só pelo Senado Federal. Olha, Caio, a gente tem que lembrar aí, quando se fala em leis, do espírito das leis. Eu acompanhei esse debate da formação deste tipo de Ministério Público durante o processo constituinte. A ideia era de colocar o povo como um representado aqui, que seria exatamente o Ministério Público. E a Constituição criou um Ministério Público muito forte, quase um quarto poder, quase. Ele tem autonomia administrativa, autonomia processual, enfim, de ação,
Então, o Ministério Público é uma coisa ali incrustada que quase configura como um quarto poder. Não é, mas é quarto. E concordo com você, Caio, com relação às indicações. Tenho a mesma impressão sobre o Supremo. É certo de que pode ser que um presidente da República que fique 8 anos pegue uma renovação do Supremo a tal ponto que possa dominar o Supremo. Mas isso não tem acontecido. O governo PT é uma demonstração, indicou muitos, mas que não seguem a cartilha petista, nem todos, alguns sim, outros não. E isso, essa indicação corporativista, acaba criando-se uma política própria, uma política entre os integrantes do Ministério Público, entre os integrantes do Judiciário, provocando esse tipo de desarmonia com a sociedade. Então, eu defendo que o presidente continue indicando integrantes do Supremo, dos tribunais superiores e da Procuradoria-Geral da República. Eu identifico ali um erro, um desvio no Senado Federal, que não faz uma sabatina como se deve e que não aprova o nome pelas suas qualidades, e sim por uma injunção política. Minutos depois da indicação oficial, Edgar, os indicados para o Supremo e para a Procuradoria-Geral procuram um a um os 81 senadores e têm encontros reservados, a portas fechadas, e sabe-se lá Deus o que eles prometem, o que eles combinam. É aí que eu acho que começa o erro. E é assim, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro vai a todos os gabinetes no dia seguinte à oficialização. Então, sobre a indicação do novo procurador-geral, já está em cima da hora, né? Estamos há um mês, o presidente tem que publicar a indicação, ele tem que fazer esse trabalho prévio, passar por uma sabatina, ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Votação secreta, e depois o plenário também em votação secreta. Daí esse prazo que já está em cima da hora para o próximo. Ô Zé, assim, vocês abordaram na maioria do tempo em que falaram da questão da tecnicidade, da escolha e como ela acontece, né, dos trâmites para que ela aconteça. Só para o ouvinte ter conhecimento, a lista tríplice que é composta e que foi sugerida pela ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, é formada... entende-se aí por uma questão da experiência na atuação e na área dos nomes que ganham ali as votações, que são os mais votados, e é composta hoje por Mário Bonsalha, que foi o mais votado, que ali estaria correndo ali em primeiro lugar na lista, Luísa Frischeisen e o Blau Dalol, que foi o terceiro na lista aí pela votação. Eu queria botar a luz no nome que tem grande possibilidade, aí, aventado pelo presidente da República, inclusive baseado, segundo a própria fala do presidente da República, em alinhamento de ideais, aí, que é o Antônio Carlos Simões Soares. Esse é o nome que corre por fora e pelo que se lê, pelo que se vê no noticiário, inclusive feito inclusive pelo jornal O Globo, postado ontem no nosso site, na parte digital do jornal, o presidente, se a gente levar em conta as falas dele, esse sujeito alinhado é o Antônio Carlos Simões Soares, que recebeu a indicação, importante que a gente fale sobre isso também, da defesa de Flávio Bolsonaro, senador filho do presidente Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é sabido, está às voltas com a justiça, aí, ele é senador pelo PSL, está às voltas com a justiça aí, com relação às movimentações suspeitas por seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz, no valor de R$1.200.000 no período de um ano, entre janeiro de 2006 e 2017, e tem isso também, resvala nesse imbróglio da suspensão da suspensão da investigação por parte do ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, acerca daqueles dados do COAF, Zé. Então, óbvio, é uma escolha, é sabido que é uma escolha política. É assim, como o Caio colocou, com os ministros do Supremo. É sim, mas pode causar indignação também, pelas intenções que evidencia, né? Até quando a gente vai querer seguir nesse estado de coisas, se sentindo enganado? Tá? O Antônio Carlos Simões, você deve saber disso, Zé. Ele, inclusive, tem um imbróglio aí também com a justiça por uma questão de assinatura, de uma aposentadoria que teria sido recebida por 2 vezes no valor de R$74.000. Quer dizer, são ingredientes que vão entrando nessa ingerência do presidente Jair Bolsonaro, através dessas atitudes autoritárias, em setores que são caros
cargos de Estado e não do governo de turno. Isso é muito discutido e debatido também, né? Veja o que ele fez aí com as mudanças, vem fazendo com as mudanças dos cargos diretivos, não só da Receita Federal, mas da Polícia Federal também, que seria uma atribuição do diretor-geral e não do presidente da República fazer essas mudanças, né, Zé? Exatamente. Olha, Edgar, o presidente Jair Bolsonaro está abrindo vários flancos de disputas do governo. Começou lá atrás, no ministério da ministra Damares e depois Educação, e a coisa foi se ampliando. Chegou a Polícia Federal, Receita Federal e agora Ministério Público Federal. O subprocurador Antônio Carlos Soares está sendo criticado pela Associação Nacional dos Procuradores. Para se ter uma ideia, ele queimou a largada e já se considera o indicado, porque na frase dele ontem, na fala dele, na entrevista, é no sentido, eu vou levar a sabatina dados para comprovar a minha inocência sobre esse caso aí de denúncia de falsificação de assinaturas. Então ele queimou a largada e disse que é o indicado, mas não houve ainda a indicação oficial. E nessa reação da Associação dos Procuradores, fica muito claro ali a indicação, ou pelo menos a insinuação de que o presidente está fazendo a indicação por razões próprias, familiares. O Procurador-Geral da República, ele tem a competência exclusiva de processar o próprio presidente da República, além, evidentemente, dos que têm foro privilegiado, deputados e senadores. Então, é uma indicação muito importante mesmo. Agora, um presidente da República, ele não é eleito ditador por 4 anos. Ele tem que obedecer uma conjuntura política, uma concertação. E é por isso que se exige, a Constituição colocou, a aprovação do nome no Senado Federal. Se o presidente não cuidar disso antes da indicação, corre o risco de ter o nome impugnado em votação secreta no Senado Federal. Veja bem como é complexo o processo, não é só de um lado, não. Envolve também senadores que, se quiserem, podem impugnar o nome, não podem indicar, mas podem impugnar o nome votando contra. Então, é um momento muito sério ali e quem for indicado ganha um mandato fixo, né? Não pode ser retirado pelo presidente da República. Sim. O Caio... Fala, Zé. Só para corroborar aí o que disse o Caio, o Ministério Público está dividido, sim, em grupos fortes ali. Uns se preocupam com aposentadoria, salário, coisas corporativas, outros se preocupam com o empoderamento mesmo e manutenção do poder do Ministério Público, e ainda outros que politicamente tentam puxar para a esquerda, para a direita. Então, o Ministério Público está conflagrado e dividido, daí a importância dessa indicação de um nome que possa unificar aí o pessoal, as excelências que têm estabilidade, né? Aposentadoria integral, imovibilidade, um monte de idades aí que comprovam os seres superiores que eles são. Sim, ou que acham que são, né? Ou que acham que são.